Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 11 de abril de 2021. Domingo, 11 de abril de 2021, o domingo que o Senhor preparou, já renovou as suas misericórdias, já estabeleceu as suas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, também pelo nosso país, pelo Brasil, esse momento crítico, terrível, trágico que estamos vivendo e ao mesmo tempo colocando tudo isso diante do Senhor. Daí estarmos, nos preparando para começarmos um jejum. Hoje a gente se consagra ao Senhor e a partir de amanhã a gente começa o jejum por 21 dias, até o primeiro domingo do mês de maio, de amanhã, dia 12, até o primeiro domingo de maio, quando a gente tem a Santa Ceia. É claro que a gente vai orando e se o Senhor nos dirigir, se nós colocarmos diante do Senhor e continuarmos no jejum por mais tempo, isso é uma coisa que depois a gente vai orando e vai colocando diante do Senhor. Porque qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa disposição em relação ao jejum? É que nós vamos jejuar pela nossa casa, pela nossa família, claro, por tudo, mas principalmente pelo nosso país, por tudo aquilo que estamos passando, seja no âmbito político, seja no âmbito federal, estadual, municipal. O povo está sofrendo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que eu falei hoje de manhã, já não bastasse a pandemia em si, mas com essa pandemia estão acontecendo outras pandemias, entre elas a financeira, a material, profissional, também a pandemia emocional, sobre a saúde mental, psicológica de todo brasileiro, de nós todos, e também a pandemia em relação, desculpe agora falarmos mais de nós, a pandemia nossa como igreja, como povo de Deus, que se vê nessa situação toda, nesse fogo cruzado, e o povo de Deus também precisa se colocar de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada, e ao mesmo tempo a expressar a vontade, a glória, a presença do Senhor e a grandeza de Deus, porque o nosso Deus é grande. E a Bíblia fala em Daniel de que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então nós precisamos expressar tudo isso. Mas estamos falando sobre o jejum, Glória a Deus pela tua vida, por você que está aqui, e que o Senhor esteja sobre a tua vida também, sobre a tua casa, a tua família. Eu quero ler Mateus capítulo 17, que é vamos chamar assim, o texto áureo, de tudo aquilo que estamos falando nesses dias, para que nós estejamos nos consagrando, nos preparando a partir de hoje, e amanhã nós já entramos no nosso jejum. Então, durante toda a segunda-feira, o primeiro dia de jejum, nós estaremos consagrando ao Senhor aquilo que vamos dizer, que nos é caro, que nos é importante, e nós vamos abrir mão, colocar de lado, para buscarmos ao Senhor. E o que o jejum significa? Então, eu li Mateus 17, de 20 a 21, vou ler rapidamente, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, o que Jesus estava falando para os discípulos a respeito de uma pergunta dos discípulos, por que nós não conseguimos expelir o demônio daquele jovem? Aí Jesus responde: porque vocês não têm ainda a capacidade de uma fé, robusta, capaz de fazer isso. Aí eu falei para vocês de manhã, é lógico, que o jejum não nos alimenta
no sentido de falar que nós ficamos mais poderosos, não é isso. Mas o jejum nos faz nos concentrar mais, nos dedicarmos mais àquilo que é a vontade de Deus sobre a minha vida, me faz, estar mais conectado com o Senhor, na sua plenitude, na sua grandeza, e ao mesmo tempo me faz conectar com a minha identidade espiritual, com a minha autoridade. Então o que Jesus está falando aqui? Que havia uma constatação, que aquele demônio daquele jovem não foi expelido porque lhes faltava o quê? Essa conexão, a identificação da verdadeira identidade e da profundidade, da grandeza da identidade de Deus e ao mesmo tempo da sua própria identidade, como discípulos, representando nós todos, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Então, o jejum não é para fazer Deus fazer, ou não é para eu me sentir um super-homem, alguém capaz, não. Mas o jejum, ele serve também para que eu identifique e incorpore a plenitude, a totalidade da grandeza de Deus na minha vida. E ao mesmo tempo, eu esteja sendo capacitado naquela identidade que o Senhor já colocou sobre mim. Porque a Bíblia diz assim, a gente acabou de ler esses dias, Mateus 16, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então já é uma constatação. O Senhor já derramou essa autoridade. E essa constituição já estava naquele momento sobre os discípulos, está hoje sobre as nossas vidas. Certo? Então, dizendo tudo isso, Mateus capítulo 6, versículo 16 diz assim: quando jejuardes, ou quando jejuares, no plural e no singular, diz assim: unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, nós conversamos de manhã, o jejum é uma questão prescrita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento havia na lei uma ordem de Deus a respeito do jejum. Qual era? Que era o dia da expiação, que é o único dia que o povo deveria consagrar em jejum, segundo a ordem de Deus. Fora isso, as outras práticas, que nós percebemos também no Antigo Testamento, foi de foro íntimo. Foi de uma atitude pessoal ou coletiva, mas que as pessoas se prontificaram a jejuar. Então o jejum, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foi uma prática, e deve ser assim preservado, como uma prática de uma consagração ao Senhor, de uma voluntariedade ao Senhor. Eu vou fazer jejum de maneira voluntária, de maneira pessoal, de uma maneira desprendida, não porque existe alguém me mandando ou me dirigindo, até porque a Bíblia diz, e é claro nisso, que tudo que nós fazermos ao Senhor, está escrito aqui, até pus aqui, 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus, Eu estou rindo porque quando a gente era mais adolescente e passava por esse texto, a gente comentava, então eu posso fazer tudo, Para que eu vou fazer jejum? Quer bebais, quer comais, então eu vou preferir beber e comer para a glória de Deus do que fazer jejum. Isso é coisa de fariseu. Não é essa a questão. Mas a questão é, de tudo que fizermos, seja para a glória de Deus. Então a palavra do Senhor fala assim em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão, o pão físico, a comida física, nada mais é do que o símbolo
do pão espiritual. Então, qual é o mais importante? É o pão físico ou o pão espiritual? Então, eu preciso, como servo de Deus, pontuar, identificar e ter a consciência de que esse pão físico nada mais é do que a figura, a sombra de um pão espiritual, de um pão que desce do altar do Senhor. Quem é esse pão? Jesus mesmo diz, né? Eu sou o pão do céu que o Senhor vos deu, né? Vossos pais se alimentaram do maná no deserto e morreram, mas aqueles que se alimentarem do verdadeiro pão do céu viverão eternamente. Então, é esse pão do céu que me faz bem, que me alimenta de fato. E quando eu me coloco em deixar o pão terreno de lado por algum tempo, para me concentrar em receber, em me alimentar do pão do céu, então eu estou me alimentando do verdadeiro alimento, do verdadeiro pão, que é o pão do céu, né? Então, Jesus está fazendo uma alusão aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo, não é? Aqui Jesus fala do pão, né? Mas lá fala de tudo que procede da boca de Deus. Tudo o que procede da boca de Deus. Ou seja, tudo que vem do altar do Senhor. Tudo que vem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso me alimentar. Eu desejo me alimentar. Eu preciso necessariamente de buscar esse alimento para que eu fique, né, saudável emocionalmente, saudável, vamos dizer, espiritualmente e saudável fisicamente. Então, é esse pão que eu me proponho no jejum a me alimentar, para que o pão terreno, né, ele esteja por algum tempo de lado, de uma maneira voluntária, desprendida, porque eu desejo fazer, porque eu tenho a disposição e vamos dizer assim, é toda a minha integralidade para fazer, integralmente falando. Então, a palavra do Senhor fala em Lucas capítulo 4, versículo 1, e eu só vou ler os textos importantes, né? Essa passagem está em Lucas 4, do versículo 1 a 15, mas eu não vou ler todo. Mas o versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, né? Então está falando sobre o chamado de Jesus e depois aquilo que Mateus 4 diz que o Senhor Jesus, após ser batizado, foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, tá? Então diz aqui: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Claro, 40 dias sem se alimentar. A Bíblia fala inclusive que ele fez jejum, né? E a Bíblia não pontua que ele estava em oração, mas a Bíblia pontua que ele estava em jejum durante todo o tempo. Diz assim no versículo 3: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, a Bíblia fala que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, né? E ele foi impelido pelo Espírito Santo para que acontecesse isso. Chegando lá, ele fica durante 40 dias, e Lucas fala que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, então não significa que ele foi tentado só no 40º, né? Mas Lucas é muito mais detalhista, ele fala durante todo o tempo. Então é aquilo que eu sempre falo, não é porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu estou na plenitude do Senhor, que eu não serei tentado pelo diabo. Não, a Bíblia fala que todo o tempo o Jesus foi. E diz a palavra, né? Versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, olha só, passadas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Versículo 14: então Jesus, no poder do Espírito Santo.
Então ele entra no deserto para ficar um tempo separado, consagrado em jejum. Ele é tentado pelo diabo durante os 40 dias. No 40º dia, o diabo, intervém naquela consagração, ou, melhor dizendo, tenta intervir ou tenta interferir, mas Jesus permanece. Então Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo. Mas olha como diz, olha o que diz, o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então ele entra cheio do Espírito Santo no deserto. Ele sai do deserto como? Cheio do poder do Espírito Santo. Então, sim, quando eu me proponho a me consagrar ao Senhor em jejum, o próprio Senhor Jesus fala, e nós lemos agora há pouco em Mateus 6, que o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Então, quais são as recompensas? O Senhor está determinando lá no Antigo Testamento, em muitos textos que falam a respeito. Então, ainda que seja uma atitude voluntária, o Senhor Deus tem a expectativa que eu jejue. Ainda que seja uma atitude de foro íntimo, ainda que seja um desejo meu, pessoal, a expectativa do Senhor Jesus, é que eu jejue, porque ele fala no plural e no singular. Quando jejuardes, depois ele fala quando jejuares, ou seja, é uma prática regular, observada, recomendada, vivida pelo Senhor Jesus e por todos os servos de Deus durante toda a história do povo de Deus na palavra de Deus. Sem contar os ninivitas que também jejuaram, e nem era o povo de Deus, lá no tempo de Jonas, e sem contar uma série de outras situações e circunstâncias que houveram consagrações, no próprio Nabucodonosor. Então você tem essa consagração e esse jejum. E quando eu me proponho a fazer isso, numa expectativa que Deus tem que eu faça, por que Deus tem essa expectativa? Qual a razão? Porque é aquilo que a palavra nos mostra, que é Paulo quem comenta, de que eu não posso pura e simplesmente ser aquele servo que faço o que o meu Senhor me manda, porque eu nada estarei fazendo do que fazendo aquilo que é justo. Ele é meu Senhor, eu sou seu escravo, Claro, Paulo fazendo alusão àquela cultura que a cultura social é que tinha escravos, Então, o escravo não está fazendo nada mais do que aquilo que ele foi preparado para fazer, para realizar. A questão não é essa. A questão é ir além, que é exatamente quando eu me consagro ao Senhor, quando eu desejo me santificar no altar do Senhor. Eu estou fazendo algo que vá além. Então, em algum momento, o pai falou para o filho, vai para o deserto e jejua 40 dias? Em algum momento, na palavra de Deus, na maioria das vezes, não na totalidade, em alguns momentos, o Senhor ordenou que jejuasse. Mas na maioria das vezes, as pessoas que se consagraram ao Senhor, se consagraram porque quiseram. Foi uma atitude de foro íntimo, para terem na relação com Deus uma aproximação maior dos seus preceitos, dos seus projetos, daquilo que ele desejava. E ao mesmo tempo, fazermos aquilo que diz lá no Salmo 35:13, que nós lemos várias vezes, que é o quê? Que o jejum é o afligir da minha alma e não o afligir do meu corpo. Por quê? O que é afligir a minha alma? É colocar os meus sentimentos,
é colocar os meus absolutos sob a minha condição espiritual, ou seja, sobre aquilo que Deus deseja, como é a oração de Jesus diante do Senhor. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque na minha carne eu sou fraco, mas no meu espírito eu estou pronto. Ou seja, eu quero que a tua vontade prevaleça por sobre a minha vontade, por sobre a minha alma, por sobre os meus sentimentos, por sobre tudo aquilo que avalio daquela situação. E é exatamente por isso que nós vamos fazer o jejum. Por quê? Olha o ambiente que nós estamos vivendo, o desespero que está acontecendo no Brasil, né? As questões governamentais que ficam ali, né? E enquanto isso o povo... Então é uma atitude, porque nós carecemos e precisamos desesperadamente da intervenção do Senhor. Mas para que isso aconteça, o que é necessário? Nós reconhecermos a grandeza de Deus, nós nos aproximarmos do Senhor e daquilo de como Jesus nos ensina a fazer. Então o jejum tem que ter um propósito. O jejum não é para as minhas benesses, mas é para o propósito do Senhor. Para mudar o ambiente, sim, para mudar o ambiente, mas não para mudar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas para que nós possamos buscar no Senhor toda a constituição e condição para podermos ser instrumentos de mudança, de alteração, de transformação. Em primeiro lugar, da nossa própria vida. Em segundo lugar, do ambiente onde nós vivemos. Daí o Senhor Jesus falar para os discípulos: há certas castas que só saem com jejum e oração. Ou seja, é necessário uma consagração. É necessário buscar uma santidade. Em Joel capítulo 2, versículo 12 a 14 diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Então, havia sim uma constatação. E é aquilo que eu falei hoje pela manhã. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a lógica de Deus. Então Deus, Ele se derrama por sobre os seus servos, porque os seus servos têm necessidade? Não. Ele se derrama por sobre os seus servos, porque os seus servos creem que Ele pode se derramar. Porque se fosse assim, se fosse só na lógica da necessidade, né, não haveria necessidade, e não é o que acontece. Então nós somos preenchidos na nossa necessidade, porque nós cremos, e não porque nós precisamos. Fé é diferente de necessidade. Necessidade, todo mundo passa. Mas crer no doador da vida, aí é uma outra história. Então é dessa maneira que nós vamos buscar e nos consagrar e nos derramar diante do Senhor. A palavra e agora 2 textos assim, que diziam os pastores antigos assim. Eles falavam assim: tem versículo na Bíblia que pesa 1 tonelada. Exatamente o que eu vou ler agora. Zacarias capítulo 7, versículo 3 diz assim: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, né? Olha o povo perguntando para o sacerdote, lá no tempo de Zacarias: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos?
Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês. Olha só, eles perguntam, vamos jejuar no 5º mês? Aí Deus fala, não, eu sei, porque vocês não jejuaram só no 5º mês, mas vocês jejuaram no 7º mês também. Então olha só o que Deus está falando. Vocês pensam que eu não sei? Claro que eu sei. Vocês não somente jejuaram no 5º, mas vocês também jejuaram no 7º mês. A questão não é essa. Presta atenção, olha só. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, Deus está perguntando. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Olha a diferença. Exatamente a mão contrária daquilo que o povo deveria fazer, inclusive Paulo pontua lá no Novo Testamento. Tudo que vocês fizerem, seja qualquer coisa, seja no comer ou no beber, fazei tudo para a glória de Deus, certo? Então tá. Então olha o que Deus está falando. Acaso vocês têm jejuado no 5º e no 7º mês, é para mim ou é para vocês, em outras palavras? Acaso vocês estão comendo e bebendo para vocês ou para mim? Então veja que o Senhor não estava preocupado com a prática. O Senhor estava preocupado com o coração de quem estava praticando. Em outras palavras, o Senhor não estava preocupado em cumprir uma regra, uma agenda religiosa, litúrgica, mas o Senhor estava preocupado com a motivação, eu sempre falo sentimento, né? Com o sentimento do coração de quem estava jejuando. Veja só o que diz Zacarias 7, de 7 a 14. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, olha, presta atenção que Deus está falando, num tempo em que todo mundo estava bem, que o povo estava na sua terra, na terra de Canaã, na terra prometida, né? Que o Senhor apregoava a sua palavra pelo ministério dos profetas. Será que o povo percebeu e prestou atenção naquele momento, naquele alerta que Deus estava fazendo? Em outras palavras, é isso que Deus está falando. Diz o versículo 8, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, ou pobre, nem tente cada um em seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Senhor falava lá para a geração de Zacarias, né? Porque a geração de Zacarias estava falando assim, nós já estamos há 70 anos, em outras palavras, né? Vou ampliar o texto, o ambiente daquele momento. Há 70 anos que nós estamos jejuando, e o Senhor não nos liberta, não nos libera para que voltemos à nossa terra prometida? Foi em vão o nosso jejum? E o Senhor está falando assim,
agora vocês estão me clamando e eu não estou escutando. Sabe por quê? Quando eu clamei para vocês, enquanto vocês estavam na terra prometida, vocês não me deram ouvidos. Claro que não era aquele povo, eram gerações anteriores. Mas o nosso Deus é eterno. E se Ele é eterno, tudo que vem da parte dele é eterno. A sua visão é eterna. O seu conceito é eterno. A sua aferição é eterna. A sua maneira de avaliar as coisas são eternas. Então ele diz o seguinte: veja só, agora vocês é que clamam e agora sou eu que não escuto. Diz a palavra: espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Ou seja, falando de nós, povo de Deus, né? Tudo isso que nós temos como característica de povo de Deus hoje, eu vou fazer das perguntas do Senhor através de Zacarias, eu vou fazer das perguntas deles, né? Tanto de Zacarias como de Deus, as minhas perguntas hoje. Será que o jejum, comer, o beber e todas as outras coisas, o nosso povo, estão falando de nós, povo de Deus, o nosso povo não fez para as nossas próprias benesses? Será que nós não andamos até aqui para que nós fôssemos alimentados pura e simplesmente? Será que na nossa relação com Deus nós estamos vivendo exatamente aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Será que muitas das coisas que nós vivemos, estamos vivendo simplesmente por uma questão de contingência? Por uma questão de uma circunstância qualquer aí, de uma calamidade pública, né? Seja nacional, ou seja multinacional, ou seja universal? Então, quando nós nos propomos a jejuar e nos consagrar diante do Senhor, é exatamente a atitude de Neemias. Quando veio, ele diz lá em Neemias capítulo 1, não vai dar tempo de ler, mas eu vou ler, eu vou falar para você. Quando a Bíblia diz assim: quando Anani, o meu irmão, veio lá daquela região e me contou como Jerusalém estava assolada, como Jerusalém estava destruída, né? Como Jerusalém estava em monturo. Eu ouvi aquilo e chorei, e jejuei, e clamei diante do Deus vivo, e me prontifiquei a me consagrar, e me derramar, e a chorar, pedindo perdão pelos pecados dos meus pais, do meu povo, e pelos meus próprios pecados. Exatamente a posição daquele que se consagra e intercede pelo seu povo. Então, quando nós oramos e vemos essa situação toda, é lógico que algumas situações e circunstâncias, né, estão acontecendo, desculpe, mas por um distanciamento nosso, como povo de Deus, do próprio Senhor. E nós vamos nos colocar diante do Senhor. Agora, se as palavras de Zacarias têm um peso, imagine essas palavras, Isaías 58, de 1 a 14, que é o texto, né, o texto mais profundo que tem na palavra de Deus sobre jejum. Pelo menos é pelo que eu entendo e avalio. Isaías capítulo 58, versículo 1. Né? Para o João que gosta de Isaías 58, versículo 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo:
Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, Deus está falando, olha, vocês jejuam, mas vocês jejuam para vocês mesmos, não para mim. Não buscando a minha face, não buscando o meu interesse, mas os seus interesses. E aí a palavra do Senhor fala, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, ou seja, em outras palavras, quer dizer, vocês jejuam para vocês e querem que, né, inclusive o próprio Deus, trabalhe para vocês, ou seja, está alterando os valores, né? Vocês estão jejuando para vocês, estão me buscando porque tem prazer em mim, entre aspas, né? Então vocês estão me buscando em jejum, mas vocês querem que eu trabalhe para vocês? Não tem alguma coisa errada? Os valores não estão alterados? Depois diz assim, né? Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu e o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz. Em outras palavras, Deus está falando, olha, então vamos fazer o seguinte, se vocês se propuserem a fazer o jejum, seja um jejum para o Senhor, oficiando, né, ao Senhor, diante do Senhor, e se derramando, e ao mesmo tempo, né, nas suas práticas corriqueiras, né, cotidianas, vocês precisam observar que vocês estão em consagração ao Senhor. Então, vocês precisam praticar esse jejum, não apenas no sentido litúrgico, mas no sentido prático, né? Porque o que o Deus está falando a respeito do amparo, a respeito de enxergar o necessitado, a respeito de estar sendo um instrumento proativo em relação às coisas do Senhor, e do outro lado, enxergarmos aquilo que está acontecendo diante do Senhor e buscar ao Senhor. Então, quando nós nos propomos a jejuar, e é o que nós vamos fazer, né, nos preparando hoje e começarmos a partir de amanhã, é exatamente para que nós enxerguemos o ambiente. O que Deus está falando é para enxergarmos o ambiente, vermos o que está acontecendo ao nosso redor, e não ficarmos cegados ou cegos àquilo que está acontecendo, e sermos instrumento de amparo, sermos instrumento de mudança de paradigma, transformação de ambiente, que é exatamente o que nós vamos buscar. Face à pandemia, a toda essa situação, e no versículo 8 de Isaías diz o seguinte: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Veja só. Então romperá a tua luz como a alva, ou seja, constituição, condição de autoridade. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha aí a recompensa que Jesus fala, do verdadeiro jejum que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, né? Então,
Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. As pessoas veem esse texto e às vezes interpretam ela apenas no sentido pessoal, né? De eu parar lá no farol, de eu ajudar alguém de maneira pessoal, de maneira assistencial. Claro, tudo isso é importante, mas o Senhor está olhando de uma maneira macro, no coletivo. O faminto, né? A alma aflita. E é exatamente o que está acontecendo na sociedade por causa da pandemia e como resultado da pandemia. Então, é a atitude pessoal, claro, não estamos falando para não fazer isso, mas é principalmente como igreja, como povo de Deus, na nossa atitude, vamos dizer, coletiva, buscando no Senhor. E o jejum é para que haja realmente uma habilitação no mundo espiritual e o povo de Deus em oração busque a alteração. No nosso clamor, no nosso pedido de socorro, o Senhor esteja conjuntamente conosco, agindo, se manifestando e trazendo a cobertura, o mover e a plenitude da saúde, da cura. Lembram-se daquilo que as pessoas faziam no tempo lá de Jesus, que a gente leu, por exemplo, Mateus 8, Mateus 9? Que queres que eu te faça? Exatamente o que Deus está falando, o que vocês querem que eu faça. Mas dentro de uma lógica, sendo tudo dentro de um propósito de Deus. Diz a palavra do Senhor aqui: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Aqui, o sábado para nós, claro, Jesus diz, né? Eu sou o Senhor do sábado. O sábado agora, para nós, é o dia completo, é o pleno dia, é o dia do Senhor na nossa vida, expresso em todo o nosso cotidiano, seja segunda, terça, quarta, quinta, para nós é o Shabá. Então, se chamares o Shabá deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, não é apenas jejuar, mas jejuar com propósito. Qual o propósito? Buscar o propósito de Deus na minha vida, de maneira pessoal, mas também na nossa vida, de maneira coletiva, como povo de Deus, mas também como nação brasileira. E isso é jejuar. Porque o que é o jejum? Já falei para você, é o afligir da alma. Quando eu me derramo diante do altar do Senhor, para que o Senhor estabeleça por sobre a minha vida e através da minha vida os seus propósitos em tudo aquilo que for necessário. Então, nós somos esse povo que vamos buscar e que vamos jejuar, como todos os outros estão fazendo. Isso não é só para nós, para todos, para todo o povo de Deus, né? E eu quero deixar um exemplo aqui, 2 exemplos, já vou terminar. Em 1756, né, João Wesley contando, e a Inglaterra estava por ser invadida pelo exército francês.
E o exército francês, naquele momento, era muito mais poderoso que o exército inglês. Mas os ingleses, ordenados, né, pelo rei da época, se propuseram a jejuar, desde o rei até toda a Inglaterra. E eles obtiveram do Senhor a vitória. Quando foi na Segunda Guerra Mundial, exatamente a mesma Inglaterra se prontificou a orar e a clamar. E as mães daqueles soldados começaram a clamar no movimento que começou numa igreja e de repente se distribuiu por toda a Inglaterra. E essas mães, eu já falei isso para você, né? Oravam tanto pelos seus filhos, como pelos filhos das mães alemãs, que também estavam orando, né, na Segunda Guerra Mundial, porque a situação estava incontrolável. E Inglaterra seria o último lugar de invasão do Terceiro Reich. A partir da Inglaterra, aquilo que era a intenção do Terceiro Reich seria completado. E a partir daquele instante, né, e a invasão de Londres seria o tiro de misericórdia, né, do exército alemão, e as mães começaram a orar, mas elas não sabiam, mas as mães alemãs estavam orando também. E ambas oravam pelos seus filhos. Elas lá na Alemanha, orando pelos seus filhos e pelos filhos das mães, servas de Deus, inglesas, e vice-versa. E depois elas ficaram sabendo o que elas fizeram. E houve toda uma alteração na guerra. Porque quando você vai para os livros de história e você percebe que os alemães, vamos dizer assim, estavam com a faca e o queijo na mão, mas houve o quê? Uma intervenção. Porque aquelas mães se prontificaram a orar pelos seus filhos, fossem, né, do lado a favor ou do lado contra, mas começaram a orar. E nós, como povo de Deus, como nação brasileira, precisamos orar. Não importa se é da oposição ou se é da... Se é da oposição ou se é a favor. Não importa. É situação, né? Não importa se é da oposição ou da situação. O que nós devemos fazer como povo de Deus é buscar o Senhor. O Senhor não é da oposição nem da situação. Deus é Deus. E nós precisamos nos derramar diante do Senhor, né? O jejum nos faz nos consagrarmos ao Senhor, nos faz vivermos diante integral aquilo que o Senhor deseja que vivamos, e o jejum nos leva a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Jejum abre o caminho para o sobrenatural. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós vivemos aquilo que Josué 3 fala, né? Josué diz assim: tão somente santificais e tomai posição, e amanhã vede o livramento que o Senhor vos fará. Depois, em Deuteronômio 5,31, a palavra do Senhor fala exatamente a respeito de Moisés. Quando Moisés estava diante do Senhor, e Moisés estava assim, meio cabisbaixo com as coisas que estavam acontecendo, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, fica aqui comigo, e eu vou te mostrar tudo que eu farei. Então o jejum, a consagração, nos leva a outros patamares, em que o Senhor interferirá sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Em Êxodo, 19, do versículo 9 em diante, a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor protegeu e o Senhor supriu aquele povo, né? Então, o jejum é tudo isso. E amanhã a gente conversa mais sobre o jejum, e nos consagrando e nos preparando para o jejum, a partir de amanhã. Aí você vai falar assim: vou jejuar o quê? Aquilo que você mais acha
bom para você, né? Então, o que é o jejum? O jejum eu pego aquilo que é bom, aquilo que eu gosto, e ponho de lado para buscar aquilo que é excelente, aquilo que é perfeito. Como diz John Piper no seu livro, jejum é a fome de Deus. Então eu deixo aqui de lado aquilo que eu gosto tanto, que me é muito importante, que eu não fico sem, mas eu me coloco em voluntariedade, eu deixo de lado para buscar aquilo que é excelente e aquilo que é perfeito, aquilo que é duradouro e aquilo que vem da parte de Deus. Isso é jejum. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Bispo Antônio, saudações de paz aos irmãos. Amém. Glória a Deus, Bispo Antônio. A Gi, ô Gi, te amo, Gi, também. A Gi está lá em Vinhedo, né? Um beijo para você, Gi. Todos que estão aqui, todos que entraram, o Fábio também entrou aqui. O Senhor esteja sobre a vida de vocês, todos aqui. Magda, Sueli Felintro e Josué, Joel, familiares, a presença e o poder de Deus, ministérios, a Magda, a Kátia, Raquel, todos que estão aqui, João, Roseli, Ângela e familiares, Márcia que também está aqui, o Fábio, todos que estamos orando sempre pela família, pelos filhos, a netinha, presença do Senhor sobre o seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, familiares, a presença, o mover, o poder de Deus, a Amanda, filhos, Fábio e toda a família, Bispo Antônio, Sueli, Suzy, Priscila, a presença, o poder de Deus se derramando também sobre a Rosa Araújo, a presença, o mover, a plenitude, o poder de Deus sobre todos, a plenitude do Senhor, a glória do Senhor, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, seu João, Dona Dária, né? E também todos que estão aqui, o Senhor esteja se derramando. Estou orando pela Maria Helena, Dona Maria Helena, também por todos que estão clamando pelos seus queridos que estão passando pela Covid-19, o Marco que já teve alta, está se recuperando, a Ana Paula que está ainda na UTI, a Dona Nadir, a pastora Nadir, que nós estamos orando, está na UTI, e também a Dona Maria Helena que está na UTI, e os familiares da Nádia Zen, que alguns deles estão na UTI. Nós estamos clamando, colocando, buscando no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos tudo isso diante do Teu altar. Nossos pedidos, nossos familiares e queridos, idosos, avós, netos, tios, sobrinhos, pais, filhos, marido, esposa, toca, visita, cura, renova, traz a Tua glória, do Teu poder, move-te dos céus, ressuscita, visita o corpo, os sentimentos, os nervos, os tendões, o coração, as veias, artérias. Toca, ó Deus, visita, nós repreendemos essa pandemia e declaramos o poder de Deus, o mover da vida, o poder da ressurreição. Também, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo, perdoando-nos, tendo misericórdia, se compadecendo, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, e que a Tua presença se mova dos céus, e nós te louvaremos sempre em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Até amanhã, segunda-feira, já no nosso primeiro dia de jejum. Que a glória, a presença, o poder de Deus se derramem maravilhosamente sobre a tua vida e todos os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Beijo para você. Até amanhã, 10 horas da manhã. Fique na paz. Tchau, tchau.